Ok, vamos mergulhar na ciência que literalmente construiu o mundo moderno. Nesta análise, a gente vai decifrar o diagrama ferro-carbono, que é a ferramenta essencial para entender e projetar o aço, o material que é basicamente a espinha dorsal da engenharia. E a resposta para essa pergunta, que parece até mágica, está toda aqui, no diagrama de fases ferro-carbono. Ele revela como a interação entre esses dois elementos, em diferentes temperaturas, resulta em microestruturas completamente diferentes, com propriedades que mudam da água para o vinho. É o nosso mapa do tesouro da metalurgia. Para a gente navegar nesse assunto, nosso roteiro vai ser esse aqui. A gente começa com o básico do diagrama, depois aprende a ler esse mapa, em seguida vamos analisar as transformações que acontecem e como elas definem as propriedades do aço. Por fim, fechamos com a engenharia por trás de tudo isso. Então, vamos começar pelo começo. Vamos definir o que é o aço e apresentar a ferramenta principal para entender esse material. Bom, tecnicamente falando, o aço é uma liga de ferro e carbono. Mas olha só o detalhe. A porcentagem de carbono é super controlada. Fica entre 0,006% e 2,0%. Essa faixa bem específica que o diferencia do ferro fundido, por exemplo, que tem bem mais carbono. E é essa pequena quantidade de carbono que faz toda a diferença e dá ao aço sua incrível versatilidade. E aqui está ele, o famoso diagrama de equilíbrio ferro-carbono. Eu sei, de primeira ele pode parecer um pouco intimidador, mas acredite, essa é a pedra fundamental da metalurgia do aço. Ele funciona como um mapa que nos diz exatamente quais fases, ou seja, quais formas a liga vai ter, dependendo da temperatura e da quantidade de carbono, desde que o resfriamento seja lento. Certo? Agora que já fomos apresentados, vamos aprender a ler este diagrama. Entender os eixos, as diferentes áreas e os pontos críticos é o que vai nos permitir prever o comportamento do aço. Esse diagrama nos mostra as diferentes caras que o aço pode ter. A gente tem a austenita, que só aparece em altas temperaturas. Temos a ferrita, que é uma fase macia e maleável, ou dúctil, como a gente diz. Do outro lado tem a cementita, que é um composto extremamente duro e quebradiço. E por fim, a perlita, que, atenção, não é uma fase, mas sim uma mistura, uma espécie de sanduíche com camadas de ferrita e cementita. Para navegar no diagrama, a gente só precisa de duas informações. No eixo vertical, a gente tem a temperatura, em graus Celsius. No eixo horizontal, a porcentagem de carbono na liga. Qualquer ponto dentro desse gráfico corresponde a uma condição específica da liga. Agora, um ponto de atenção máxima aqui é essa composição com 0,8% de carbono. Esse é o chamado ponto eutetoide. Ele é super importante porque é nessa concentração exata, a 723 graus Celsius, que a austenita se transforma inteiramente em perlita. Esse ponto é a nossa grande referência para classificar os aços. Certo, agora vamos colocar esse conhecimento em prática. A gente vai seguir o caminho de um aço esfriando lentamente e ver como a sua estrutura interna, a sua microestrutura, vai se formando na vida real. Lembra do nosso ponto de referência de 0,8% de carbono? É com base nele que a gente classifica os aços em dois grandes grupos, os hipoeutetoides, que têm menos de 0,8% de carbono, e os hipereutetoides, com mais de 0,8%. Essa diferença é crucial porque o processo de resfriamento de cada um é bem diferente. Vamos pegar um aço hipoeutetoide. Quando ele começa a esfriar, a primeira coisa que se forma são grãos de ferrita, aquela fase macia, que aparecem como essas áreas mais claras na micrografia. Depois que a ferrita se forma, o que sobrou da austenita se transforma em perlita. Então, a estrutura final é uma mistura de grãos de ferrita com colônias de perlita. Agora, no aço hipereutetoide, a história é outra. A primeira fase a se formar é a cementita, a fase dura, e ela se forma justamente nos contornos dos grãos de austenita. Isso cria uma espécie de rede de um material frágil, o que acaba deixando o aço como um todo mais quebradiço. E no caso especial do aço eutetoide, com exatamente 0,8% de carbono. Aí a transformação é direta. Toda a austenita vira perlita de uma vez só, a 723 graus. O resultado é uma microestrutura 100% perlítica com esse visual bem característico de camadas. Certo, mas qual a importância de tudo isso? A grande sacada da ciência dos materiais está aqui, a relação direta entre o que acontece no nível micro e o desempenho do material no mundo macro. É isso que vamos ver agora. As propriedades de um aço são, no fundo, uma média das propriedades das fases que o compõem. A ferrita, que é macia, vai dar ductilidade ao aço. Já a cementita, que é dura, vai aumentar a resistência e a dureza geral do material.
E essa tabela mostra exatamente isso em números. Dá uma olhada na tendência. Conforme o carbono aumenta, a gente tem mais cementita. Com isso, a resistência à tração e a dureza sobem. Por outro lado, o alongamento, que mede a ductilidade, despenca. Ou seja, o aço fica mais forte, mas também menos maleável. É a clássica troca de uma propriedade pela outra. O gráfico deixa essa relação ainda mais óbvia. Essas curvas são ferramentas de trabalho essenciais para os engenheiros. É com base nelas que se escolhe o aço com a combinação exata de propriedades para cada tipo de aplicação. Todo esse conhecimento, claro, não é só acadêmico. Ele é a base para a gente conseguir projetar e usar a imensa variedade de aços que existem hoje. Cada um feito sob medida para um propósito. E o verdadeiro poder da engenharia de materiais aparece quando adicionamos outros elementos na mistura. Elementos como cromo, níquel, manganês. Eles alteram o nosso diagrama de fases, mudando as temperaturas de transformação e permitindo a criação de aços com propriedades customizadas, como maior resistência à corrosão ou maior tenacidade. Bom, depois de toda essa análise, qual é a ideia principal que a gente precisa guardar? A conclusão central é essa cadeia de eventos. A composição do aço, junto com seu histórico de processamento, como a velocidade de resfriamento, determina a sua microestrutura. E é essa microestrutura que, no final das contas, define as propriedades mecânicas do material. Por isso que dominar o diagrama ferro-carbono permite aos engenheiros não apenas entender, mas projetar os materiais para os desafios do futuro. Ele é muito mais que um gráfico. Ele é a planta baixa que nos permite construir um mundo com materiais cada vez melhores.